E já voltamos com o programa Vem com a gente. Hoje estamos falando sobre vida saudável. Acabamos de passar uma receita ótima sobre marmitas. Uma dificuldade que enfrentamos hoje no dia a dia é, Gabriele, poxa, a gente tem tanta variedade de carnes, isso e aquilo, mas como fazer essa variedade de carne, frango, proteína, sem que haja gordura envolvida, enfim... Demos todas essas dicas para vocês e ainda vocês podem continuar acompanhando pelas redes sociais da KW Nutrição, tá bom? Então é só conferir nas nossas redes sociais todas as dicas bem bacana e programar a sua semana. E já que estamos falando sobre vida saudável, eu também vou receber uma nutricionista especialista, Andriele Pedroso. Seja bem-vinda, pode vir. Obrigada, seja bem-vinda. Ai, fiquei com água na boca, vai dizer. Ah, eu também. Tava olhando aqui nos bastidores e fiquei com vontade de provar essa marmita. Eu aposto que você tem uma vida saudável, porque não sei como. Então, conta um pouquinho pra gente. Por que estamos falando sobre comida saudável, alimentação saudável, fitness principalmente. Então, porque a maioria dos biscoitos saudáveis contém muito carboidrato. Biscoitos saudáveis. Então, eu acho que primeiro a gente precisa definir o que é o conceito de saudável, né? É verdade. Porque hoje as pessoas têm muito essa questão de rotular um alimento como saudável, um alimento como ruim. É verdade. E isso é algo assim que eu venho desconstruindo nas redes sociais, porque a gente pode ter uma alimentação saudável, incluindo exceções. É tudo uma questão de equilíbrio. Então, o que acontece muito é a pessoa olhar um biscoito que é sem glúten, sem lactose, às vezes tem algum descritivo, assim, de funcional, e aí já é saudável. Mas nem sempre, a gente precisa sempre ler o rótulo. Inclusive, ano que vem, em 2022, a rotulagem nutricional vai mudar. Então, vai ajudar as pessoas a terem escolhas mais saudáveis, né? Porque geralmente as pessoas pegam um alimento, vão no supermercado e já olham ali o carboidrato. Ou a gordura total ali, não, esse tem muito, esse tem pouco. E o que mais desanima, inclusive, principalmente as mulheres que querem seguir uma dieta, é porque realmente analisa alguns produtos que dizem, né, que é gorduroso, que fazem mal, e outros que são fitness, saudáveis, está lá no rótulo, mas daí quando vai comparar essas duas questões, dá na mesma ou até ultrapassa. Então, até mesmo por quê? Qual que é a diferença de ambas bolachas, vamos dizer assim, ambos biscoitos? Eu falo bolacha, sou joinvilense. Bolacha, biscoito. Ambas bolachas, tanto são bons. Qual que é a diferença que lá tá escrito fitness, tá escrito saudável, então por que aquela bolacha é mais saudável do que a outra? Então, geralmente quando diz que é fit, que é funcional, ou tem uma restrição, ou menos carboidrato, ou é menos sódio. Isso é um produto light, ele tem ali uns 25% a menos de qualquer tipo de descritivo. Pode ser carboidrato, pode ser gordura, pode ser proteína, enfim. Tem 25% menos que o convencional, é light. Mas as pessoas associam muito o light ou o diet, que não tem açúcar, como saudável, e nem sempre. Então, por isso que a gente precisa entender como ler o rótulo. Não só olhar a tabela nutricional, que é a quantidade de carboidrato, de proteína, de gordura, de valor nutricional, de valor calórico, mas também a lista de ingredientes. Talvez a lista de ingredientes ainda é mais importante. Porque, por exemplo, muitos produtos diet, que são sem açúcar mesmo, eles têm açúcares que eu chamo de camuflados, de disfarçados. Então, assim, não tem açúcar, o branco, né, o refinado, a sacarose, mas tem maltodextrina, por exemplo, que é um tipo de açúcar e tem o mesmo impacto que a glicose, que o açúcar tem no nosso sangue. Então, por isso é importante também ter esse conhecimento. Com certeza. Até mesmo indo num especialista ou acompanhando os especialistas pelas redes sociais, já dando essas dicas básicas, realmente como identificar, né, se um alimento é saudável mesmo ou não. Exatamente, perfeito. E bom, tem muitas pessoas que fazem academia e pensam só em batata doce e frango. Batata doce e frango então, é típico. É típico. Pensam, não, agora eu vou entrar em dieta e agora só vou ter que comer batata doce e frango. E a gente acabou de mostrar que não é exatamente isso. Mas enfim, aquelas pessoas, principalmente mulheres ou homens de maneira geral, que querem ganhar massa muscular, quais os alimentos que auxiliam nisso? Então, a massa muscular, na verdade, eu sempre falo que a gente precisa fazer um cálculo calórico para saber quanto a pessoa precisa consumir de calorias, de carboidratos, proteínas e gorduras, que são os macronutrientes. E ganho de massa magra é muito importante a gente focar na quantidade de proteínas e carboidratos principalmente. Mas de nada adianta você comer bastante proteína, você ter um bom consumo de carboidratos e não consumir a quantidade calórica que precisa no dia. É verdade. Para se ter ganho de massa magra, hipertrofia muscular, a gente precisa de um superávit calórico
calórico. Então, você consumir mais calorias do que você gasta. Mas esse é o mesmo princípio de quem engorda. Então, ganhar gordura também é consumir mais calorias do que você gasta, mas é sem o estímulo. Então, a questão é que para ganhar massa muscular, a gente também precisa alinhar com o treino. O treino é muito, muito importante. Eu até recebi um convite hoje à noite, às 19 horas, no meu Instagram, eu vou fazer uma live sobre como otimizar o treino por meio de estratégias nutricionais, como melhorar o treino, ganhar massa magra, para quem quer emagrecer, o que pode fazer no dia a dia, não só alimentação, mas suplementação também, suplementos que podem ajudar. Creatina, por exemplo, é um suplemento que eu gosto muito, tanto na fase de ganho de massa magra, quanto na fase de redução de gordura, definição muscular. Ajuda para ambos. Gosto muito de creatina. Que legal. Ajuda bastante no desempenho. Então, quem quiser assistir essa live, hoje no meu Instagram é andriele.nutricionista e lá a gente vai conversar sobre como otimizar o treino por meio de dicas nutricionais. Ó, viu? Pelas redes sociais, como acabei de dizer, você também consegue aí receber umas dicas de graça. De graça, não precisa nem pagar, mas claro, o acompanhamento com o especialista acaba se tornando essencial. Exato. Você recebe uma dica, aí começa a avaliar e conhecer um pouquinho de toda essa forma e toda a alimentação saudável, aí, querendo ou não, pede por um especialista, pede por uma recomendação mais atenciosa. É questão de individualizar. Cada pessoa tem uma necessidade diferente, né? É verdade. Bom, e muitas donas de casa estão olhando aí a nossa programação, Vem Com a Gente, e tem algumas que inclusive cuidam muito da alimentação, praticam exercício físico, seja uma caminhada, uma corrida, enfim, mantém a vida saudável. E é possível manter a massa magra, manter o corpite um pouco ali nos parâmetros depois dos 40 anos? Com certeza. Eu já arrastei a minha mãe para academia, falei para ela que tem que treinar, tem que pegar peso, porque assim, musculação, exercícios resistidos com força, eles são muito importantes para você ter uma manutenção de massa muscular. Com o tempo, a gente tem uma tendência a ter sarcopenia, que é redução de massa magra. E a mulher tem outra questão, que aí começa a entrar na menopausa, tem todo aquele desequilíbrio hormonal. Então, é muito importante, além de consultar o nutricionista, também ter uma avaliação periódica dos exames de sangue e com um médico também endócrino. É muito importante avaliar os hormônios nessa fase. Bom, nós falamos muito sobre a questão de carboidrato, saber o que consumir, o que gastar. Tem como nós fazermos esse cálculo e saber mais ou menos o que a gente pode consumir para não exagerar e também gastar com os exercícios físicos e literalmente não exagerar também na academia, enfim, achar que em uma semana já perde 10 quilos. Então, eu sempre falo que quando a gente tem um objetivo estético, então ganhar massa magra, reduzir o percentual de gordura, a gente precisa ter uma quantidade calórica diária e fazer uma rotina, né, com aquele consumo calórico. Isso é o profissional que vai fazer. Então, por isso que a avaliação com o nutricionista é muito importante para que você saiba o que consumir e nos horários corretos, fazer um fracionamento. Então, o fracionamento das refeições ao longo do dia é muito importante. Então, o planejamento da vida saudável, né? Eu tenho um curso online chamado Emagrecimento Definitivo. Quem tiver interesse pode pesquisar ali no Hotmart, pesquisou meu nome, Emagrecimento Definitivo, e lá eu explico como fazer esse cálculo em casa. Porque hoje em dia ficou muito comum a utilização de alguns aplicativos, tem o Fat Secret, mais Fitness Pal, alguns aplicativos que são justamente para você fazer esse cálculo calórico. Não é o mais indicado, mas para a pessoa que quer fazer em casa, assim, eu quero emagrecer. Uma quantidade em torno de 20 a 25 quilocalorias por quilo de peso é uma quantidade adequada, assim, para a pessoa reduzir o percentual de gordura. Agora, quero ganhar massa magra, acima de 30, 35, que a gente trabalha. Mas claro que quanto mais individualizado for a dieta, melhor, com certeza. Bom, e é uma briga que é muito constante entre as famílias, que eu conheço pessoalmente, entre mãe e filha, que é: pode ou não pode beber água durante a refeição? Assim, uma quantidade baixa, né? Só um pouco para não empurrar. Não tem problema. As pessoas fazem bastante polêmica com isso. Mas é importante não beber muito líquido, porque quando a gente bebe água junto com a refeição, existe uma diluição do ácido clorídrico, de algumas enzimas, que são importantíssimas para a digestão. Então acaba que a pessoa tem aquela distensão, isso vai prejudicar a digestão. Então não é interessante beber mais que 100 ml, por exemplo, durante as refeições. Mas aí depois, antes e depois, 2 litros por dia no mínimo. Isso é bem individual. Eu gosto de recomendar em torno de 35 ml por quilo de peso. Uma pessoa que já é um idoso, alguém que faz atividade física com frequência, geralmente precisa de mais que isso. Então, em torno de 35, acima de 35, umas 40 ml por quilo de peso seria o interessante. Bom, e para quem não consegue fazer dieta, tenta e sempre cai nas tentações, literalmente.
o que fazer? É mais uma questão de psicológico ou é uma questão de se organizar também? Porque às vezes aplica aquela dieta mirabolante, depois não aguenta. O que fazer? Então, Gabi, eu acho que é assim uma união. Geralmente quem não consegue seguir um plano alimentar ou não tem organização, não tem planejamento, ou talvez tem muito essa ideia de que uma dieta precisa ser restritiva. Isso é algo que não é verdade. A gente precisa ter o equilíbrio e, na verdade, todos nós fazemos dieta. A pessoa pode fazer uma dieta boa, uma dieta saudável, e uma pessoa pode fazer uma dieta que não é saudável, que é a base de industrializados, de produtos ultraprocessados. Então, o importante é fazer essa adequação, saber colocar as exceções na rotina, e o planejamento ele é a chave do sucesso. Assim, quem não se organiza, quem não se planeja, não consegue seguir. Com a vida agitada que a gente tem, é muito difícil mesmo. Bom, então de vez em quando comer uma pizza ou um food truck, às vezes pode ou quebra a dieta? Com certeza, é tudo uma questão de equilíbrio. Eu sempre falo que a gente não pode ver um alimento como proibido, como ruim. É só saber em que momento colocar, quando que vale a pena. Os momentos sociais, por exemplo, a gente não pode ficar se privando, né? E, Andriele, conta pra gente uma questão bem particular, assim, aquela famosa pizza que a gente come, assim, com a família, no sábado à noite, com os amigos. Pode comer no outro dia? Requentar a pizza no outro dia? Nossa, aí vai dobrar Como é que fala? As calorias, os queijos, enfim. Assim, não tem nenhum problema em relação a você guardar a pizza e esquentar no outro dia. O problema é quando fica todos os dias consumindo e se torna um hábito isso. Então, assim, o saudável é você saber consumir uma pequena quantidade e ficar saciado com aquilo, não ficar querendo cada vez mais. O problema das pessoas que fazem dietas muito restritas, então agora tem a tal da dieta do ovo, dieta da sopa, dieta disso, aquilo, é que a pessoa faz aquilo por um período e depois ela quer compensar aquela restrição. Então, ela ganha muito peso. Eu, por exemplo, atendi um homem que engordou 30 quilos ano passado na quarentena. Muitas pessoas, na verdade, engordaram nessa quarentena. Em 3 meses. Então, assim, para perder, eliminar esse peso... Demora é bem complicado, assim, porque existe toda uma adaptação do nosso metabolismo. Quando a gente tem um excesso de gordura, a gente está sempre inflamado, né? O excesso de gordura, ele gera um ambiente inflamatório no nosso corpo. Então, por isso que é muito importante manter um peso saudável, não só por questão estética, né? Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes criticam isso, porque todo mundo tem que ser magro. Não é uma questão de ser magro, é uma questão de ser saudável. Saudável. Pode ser gordinho, mas se a pessoa é saudável, tá ótimo, né? Se a pessoa tem os parâmetros bioquímicos ali, os exames de sangue adequados, se ela se sente bem, disposta, não tem problemas hormonais, então ela está saudável. Tá perfeito, está saudável. Isso que mesmo. Legal. E pra gente então encerrar nossa entrevista, então tem como fazer uma dieta para emagrecer sem passar fome? Sim, com certeza. É tudo uma questão de adequação nutricional, porque assim, muitas das pessoas que vêm me procurar para emagrecer, elas ficam até surpresas. Elas falam assim, nossa, eu pensei que ia passar fome, mas você dobrou a quantidade que eu comia antes. Então, é o que eu falo, as pessoas geralmente que não conseguem emagrecer, que têm dificuldade em perder peso, elas consomem pouco de alimentos altamente calóricos. Eu até fiz um artigo no LinkedIn, eu já publiquei mais de 53 artigos no LinkedIn. Todos os dias eu publico posts e toda semana tem artigo novo. Então amanhã... até no LinkedIn também dá para acompanhar. Sim, no LinkedIn. Inclusive, ano passado eu fui mencionada como a primeira nutricionista LinkedIn Top Voice do Brasil. Poxa, olha só com quem estamos aqui. E todos os dias tem publicação lá, eu adoro falar sobre nutrição, porque as pessoas começaram a se interessar bastante por isso. Em uma rede que ninguém falava sobre saúde. Exatamente. Era só trabalho, conquistas, é muito né, corporativo o LinkedIn, assim, mas eu vejo que eu recebo muitos feedbacks positivos. Hoje eu tenho legal. em torno de 50 mil seguidores e pessoas que realmente gostam do conteúdo. Então, voltando ali sobre o artigo, eu escrevi um artigo que o título era Por que comer pouco não emagrece? E eu expliquei essa questão de que muitas vezes o alimento, uma pequena quantidade, até alimentos que são considerados saudáveis, né? Então, a pasta de amendoim, por exemplo, uma colher de sopa, ela é super calórica. É saudável, mas em excesso engorda, o excesso de calorias engorda. Então, não existe um alimento que engorda e emagrece. É tudo uma questão de adequação calórica, adequação nutricional e ter o acompanhamento de um nutricionista. Perfeito. Exatamente. Adriele, então eu quero agradecer a sua participação e vamos finalizar então divulgando, relembrando as suas redes sociais para todo mundo de casa que quer seguir então as suas dicas aí gratuitas pelas redes sociais e aí sim procurar então um especialista para cuidar da sua alimentação.
Então, vocês podem me encontrar principalmente no LinkedIn, que eu sou mais ativa, é Andriele, A-N-D-R-Y, E-L-Y Pedroso, são 2 Y no meu nome. Eu falo que eu sou uma das únicas pessoas que tem 2 Y no nome. É verdade, 2Y, mas tá ali na tela, para vocês que quiserem estar na tela também, não tem erro. Então é Andriele Pedroso no LinkedIn. No YouTube também me encontra como Andriele Pedroso Nutricionista, no Instagram como andriele.nutricionista e eu também tenho meu podcast, Spotify, Deezer, outras plataformas que aí. Bacana. Andriele Pedroso Podcast. É só colocar meu nome que encontra. Em todas as redes sociais, coloca o nome que encontra essas dicas Isso aí. de nutrição. Quero agradecer então a sua participação. Muito obrigada. Seja bem-vinda a retornar aqui no Vem Com a Gente. É um prazer, muito obrigada.